Olá, cinéfilos! Trouxe para vocês os meus comentários sobre Batem a Porta, novo filme dirigido por M. Night Shyamalan, de Sexto Sentido, Fragmentado e recentemente Tempo. Esta crítica em vídeo será dividida em dois momentos. No primeiro deles, sem spoilers, apenas com menções introdutórias do roteiro, e no segundo eu vou estar discutindo um ponto central, e aí eu aviso que terá spoilers. Mesmo nos filmes que mais dividem público e crítica, o M. Night Shyamalan sempre se garantiu atrás das câmeras. Ele sempre se mostrou um diretor que entende o poder do ofício, entende a importância de organizar a sua imagem, de compô-la de tal maneira que evoque ou provoque sentimentos sem que precise de um roteiro para tornar esses sentimentos mais reais. Sempre se mostrou um diretor que sabe movimentar a câmera e sabe quando movimentar e como movimentá-la. E aqui vem logo na minha cabeça aquela fatídica cena de Sinais, em que o personagem do Mel Gibson investiga a presença de um extraterrestre utilizando-se de uma faca passada por debaixo da fresta inferior da porta. E ele é uma ótima opção para o Batem a Porta. Porque é um filme que depende muito de sua linguagem visual para poder contrastar com os temas centrais que são trazidos, o ceticismo e a fé. A narrativa inicia quando a pequena Wen está colecionando gafanhotos, colocando-os no interior de uma jarra de vidro, antes de ser surpreendida por um estranho. O armário Dave Bautista interpreta o manso, pacato até, Leonard. A partir de um jogo de câmera óbvio, mas muito funcional para esse momento, M. Night Shyamalan ele revela a presença mais assustadora de Leonard de baixo para cima, ocupando toda a imagem, enquanto a pequena Wen é enfatizada de cima para baixo, diminuindo-a no plano, mostrando a vulnerabilidade daquela criança. E mesmo a figura do jarro de gafanhotos também ajuda o filme a remeter à Bíblia, já que lá há uma praga de gafanhotos, quanto também metaforizar com um tema central, envolto na invasão domiciliar, portanto, na prisão de uma família dentro de sua casa, pela figura de ameaçadores estranhos. São 4, encabeçados pelo Leonard, e colocam a família de joelhos dentro de uma situação a qual eles precisam decidir rapidamente um dilema que poderá salvá-los ou salvar a humanidade. Para começar, você está diante de um conflito moral e um conflito temático também, que é comum na obra do diretor, entre o ceticismo e entre acreditar, ter fé. E um dos méritos da produção é justamente assim que ele começa a trabalhar e a trilhar dentro do subgênero na invasão domiciliar, ele abre mão de suas convenções. Ele abre mão de suas convenções em favor de temas e em favor de formas muito mais significativas para o diretor. A partir de então, nós começamos a perceber tanto medo no rosto dos familiares, Andrew e Eric, que são um casal homoafetivo, quanto também a angústia e o desespero crescente no rosto dos invasores. E que, em razão de uma opção do roteiro, eles acabam subtraindo aquilo que é mais aterrorizante dentro de um filme de invasão domiciliar, que é justamente a vulnerabilidade que os membros de casa estão na mão dos estranhos. Violência física ou tortura psicológica, ainda que existem em certo grau, são substituídos por uma construção que coloca diante desses personagens, desta família, a opção. Eles que decidem, não os invasores. Um dos probleminhas narrativos é justamente essa necessidade que Shyamalan tem de introduzir flashbacks para retornar ao passado, para nos mostrar o que nós podemos deduzir com certa facilidade. A dificuldade do início do relacionamento entre Andrew e o Eric e a consequência que isso tem no primeiro, que se torna mais cético, que se torna mais fechado em si mesmo. De certa maneira, além dos flashbacks quebrarem o ritmo de tensão, que é muito bem construído pelo Shyamalan, em um certo momento, por exemplo,
o personagem do Dave Bautista, ele é visto, ele está de costas para a câmera e a cabeça dele, que ocupa praticamente todo o quadro, ela serve como uma divisória entre Andrew, que está sentado nesse ponto, e o Eric, que está sentado nesse. E a câmera sempre vai de um lado para o outro. O Leonard se torna esse pilar que divide a família, visualmente. Além disso, a tensão também é construída de muitas formas sem que o Shyamalan quebre a lógica de ficar praticamente preso no interior de casa, a partir de um jogo de planos construídos que favorecem a opressão, que favorecem o deslocamento visual do nosso campo da ação. Ou seja, nós não enxergamos algumas das ações praticadas, mas nós percebemos. Nós sentimos essa ação, seja através da edição sonora, seja através das próprias consequências. Então, os flashbacks, além de interromper esse fluxo que é muito bem construído de tensão, eles não nos oferecem maiores insights sobre os personagens. A gente aprende como eles se conheceram, como eles adotaram a pequena Wen, mas esse tipo de informação não é relevante para a gente entender por que eles estão onde estão. Vocês entendem? O estado emocional deles. Isso são apenas informações que nós poderíamos, repito, deduzir. Como eles adotaram a Wen. Não faz muita diferença para a gente saber. O que a gente precisa se preocupar é a relação que tem entre eles. E como essa relação pode ser colocada em risco quando pessoas que parecem fanáticas religiosas, parecem paranoicas, colocam-os diante de um dilema. Então, acredito que os flashbacks são um ponto prejudicial, mas um prejuízo menor, porque o Shyamalan recupera o controle da narrativa quando ele começa a trabalhar e a fustigar a nossa capacidade de tentar preencher lacunas. Então, o filme vai fazer um jogo articulado entre cenas que ligam à televisão, cenas que escondem fora do campo o que está de fato acontecendo, pedindo para que nós formulemos e elucubremos isso dentro de nossas cabeças, quase como se nós estivéssemos sentados na mesma cadeira que o Andrew, tentando decidir se o que nós estamos vendo é digno de atenção, é digno de nossa crença, ou, pelo contrário, nós devemos repudiar, nós devemos ser céticos. A partir do jogo que há entre o medo expressado nos semblantes dos familiares e também a angústia e a crescente agonia no rosto dos invasores que sabem que precisam levar a cabo seu plano sobre risco para toda a humanidade, você tem um jogo que melhor enfatiza o poder de batem a porta, um poder de abrir mão das convenções em favor de uma experiência que talvez desafie-nos a aceitar, obrigue-nos a aceitar algumas verdades dadas. Mas enquanto aceitamos essas verdades e ignoramos a presença delas ou as explicações delas dentro do roteiro, dando-se assim por satisfeito apenas com o valor da fé, nós certamente podemos ter uma experiência cinematográfica tensa, angustiante e apreensiva. Se você não quiser ficar até a parte dos spoilers, saibam que para Batem a Porta eu dou 3,5 estrelas em 5. E agora, eu preciso comentar com vocês algum trecho muito específico da narrativa e, evidentemente, aqui tem fortes spoilers. Então, permaneça com cautela. Batem a Porta, então, conta a história de 4 invasores que propõem a familiares que escolham um deles para serem sacrificados para impedir, assim, o apocalipse mundial. A cada vez que dizem não, um daqueles 4 cavaleiros do apocalipse derrama sobre a humanidade uma praga. Esse dilema, portanto, é enfatizado por este relacionamento homoafetivo que é dito no texto da narrativa que é o relacionamento mais puro. É que aquele casal, no caso o Eric, que vai ser o sacrificado, ele tem uma expressão perto do Jesus que foi sacrificado na cruz para salvar a humanidade. E o filme não nega sua influência cristã, ele até replica versículos bíblicos. E aí mora o perigo da narrativa, porque não há nada de repreensível no texto. Há uma mensagem pró-amor, há uma mensagem
que nos enfatiza que não importa o relacionamento hétero ou homoafetivo, o que importa é a pureza dos sentimentos, é a pureza com que as famílias são construídas. Ninguém pode controlar a construção de sentido que há no espaço entre a tela e o espectador. É bem aqui que nasce o cinema, é nesse espaço vazio que o cinema é formulado, porque ele encontra as nossas vivências especiais, as nossas experiências pessoais, juntamente com a obra que conversa com nós. Então, o subtexto que pode existir dentro de uma forma ideológica ou pode ser construído pela nossa interpretação se torna algo que foge aos controles do diretor. E me parece natural que Batem a Porta pode ser impingido por uma interpretação que coloca o filme como uma obra homofóbica. De certa forma, parece que a manutenção do relacionamento entre Andrew e Eric ele pode provocar o fim da humanidade. E como sabemos, dentro da Bíblia, relacionamentos homoafetivos são tratados como pecados mortais. Então a única maneira de salvar a humanidade é de matar esse relacionamento, a partir do sacrifício de uma das partes desse relacionamento. E assim o filme pareceria, ou pode parecer defender, para quem ou para alguns espectadores, um filme homofóbico que nada mais faz do que a mesma coisa que o O'Bannon, que é o personagem interpretado pelo Rupert Grint, de Harry Potter, realiza em uma cena no bar. Um ato homofóbico que impede um casal que se ama de manifestar o seu amor. Eu tenho dificuldade em acreditar que o M. Night Shyamalan deseje isso. E dificuldade de acreditar que ele fez o filme deixando essa porta aberta para essa interpretação. Mas, como eu disse, a interpretação não cabe ao diretor, sim ao espectador que vai formular algo. E, bem, dentro dessa lógica, faz sentido. Faz sentido pelo conteúdo que o filme nos apresenta, pela temática religiosa que o filme apresenta e pelas consequências desses atos. Repito, tenho dificuldade em acreditar nisso. Prefiro acreditar que é um filme que defende, sim, a pureza do amor verdadeiro, não importa entre quais pessoas. Prefiro dormir com a cabeça leve, pensando nisso. Mas que tem uma pulguinha atrás da orelha, tem sim.